Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo desta próxima hora. Sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições, este é o novo espaço da Igreja no Mundo, o programa produzido aqui em Portugal pela Fundação AIS. Agora com mais tempo para levarmos até si mais reportagens, mais entrevistas, mais histórias desta igreja perseguida, desta igreja que sofre. Hoje vamos dar continuidade a uma série de programas especiais, especialmente produzidos para esta quadra do Natal e do Ano Novo. Programas especiais em que vamos recuperar algumas das entrevistas e das reportagens que a Fundação AIS produziu ao longo do ano. E vamos contar também, como de costume, aliás, com a presença da diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos seguem lá em casa. Que nos vai ajudar a comentar alguns dos temas. E nesta primeira parte do programa de hoje, vamos recuperar uma entrevista que fizemos ao Bispo do Porto, Dom Manuel Inda, a propósito da apresentação na sua diocese do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Antes de o vermos, vamos recuperar o essencial desse diálogo, dessa entrevista, em que ele reconheceu, Catarina, que de facto o relatório da Fundação AIS apresenta, digamos, uma realidade dramática, especialmente naquilo que concerne à perseguição aos cristãos. Precisamente, Paulo, e ele usou uma expressão que traduz bem essa realidade. O Bispo do Porto disse que é perigoso ser-se cristão em muitos lugares e enalteceu também o trabalho desenvolvido pela AIS a nível internacional, dizendo que se trata de facto de um grande trabalho, de um grande contributo para a defesa da fé e da dignidade humana. Sendo que a perseguição aos cristãos, podemos falar na perseguição aos cristãos no mundo, mas há regiões que, digamos assim, de alguma forma se destacam porque essa perseguição é mais visível. Sim, ele também destacou essa realidade. Portanto, o Bispo do Porto disse que a leitura deste relatório é particularmente marcante no que diz respeito aos cristãos, que são de facto a comunidade e que é apresentado como a comunidade mais perseguida atualmente no mundo e muito particularmente na região do Médio Oriente e em África. Na intervenção que o Sr. Bispo do Porto também fez, quando da apresentação deste relatório, que vai fazer agora em janeiro já há um ano, Dom Manuel Inda apontava também o dedo aos responsáveis das nações em cujos países ocorrem estas situações de perseguição, mas que, apesar disso, não perdem o seu sono. Não perdem o sono, apesar da tragédia que acontece diante dos seus olhos. Nós temos, como já dissemos, uma entrevista a Dom Manuel Inda, que realizámos no Paço Episcopal do Porto no início do ano e que vamos ver já de seguida. Uma entrevista a propósito, recordo, do lançamento do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. A sua atenção. Olá, estamos aqui no Paço Episcopal do Porto, onde vai ser feito o lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS, e que comporta o período entre 2016 e 2018. E connosco está, obviamente, Dom Manuel. Muito obrigado por este convite, por estar aqui connosco. Dom Manuel, este relatório, já leu este relatório, obviamente, o que é que mais o impressionou neste documento? A liberdade religiosa, na nossa perspectiva, está no centro de toda a liberdade e, consequentemente, dos direitos humanos. Ora, quando, de facto, em tantas partes do mundo, os cristãos e outras pessoas de outras religiões são perseguidos exatamente em função da sua fé, alguma coisa está mal. Isto é, os direitos humanos, a liberdade, a afirmação da pessoa enquanto pessoa, corre sérios riscos neste tempo que passa. E, portanto, o que me impressiona é o grosso volume de 850 páginas, mais ou menos, que de facto refere a ações que vão desde a perseguição mais cruel, desde o martírio mais sangrento, até outras ações que porventura não serão tão fisicamente tão graves, mas são demolidoras também da nossa liberdade. Por exemplo, um certo cinismo, uma certa incapacidade de assumir funções públicas que se verificam em tantos lados. Isto é, algo está mal a nível da vivência da liberdade e, neste caso, da mais santa das liberdades, que é a liberdade religiosa. Os cristãos, é uma das consequências, digamos, que se pode retirar neste documento, os cristãos continuam a ser a comunidade religiosa mais perseguida no mundo. O Dom Manuel encontra, de alguma forma, alguma explicação para este facto? Encontro perfeitamente que enquanto nós, graças a Deus, respeitamos a dignidade humana e, portanto, sabemos compreender outras perspectivas diferentes das nossas, infelizmente nem sempre se encontra de toda essa mesma dimensão por parte de outras dimensões religiosas. Mas, por exemplo, estamos ainda a falar dos cristãos. Os cristãos são vítimas, por exemplo, de grupos terroristas?
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no Egito, no Iraque, na Síria, são vítimas também por serem minorias, por exemplo, no Paquistão. Eles são um alvo, precisamente por ser uma das minorias, não são a única que são atacados. São também alvo, por exemplo, de perseguição pelo próprio Estado. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Coreia do Norte ou da China. E pegando um pouco também nas suas palavras, eu pergunto-lhe, acha que a comunidade internacional deveria ter o dever de defender as minorias religiosas, os cristãos e não só, obviamente? Isso é mais que óbvio. Como tenho a obrigação de cada Estado e a comunidade internacional, enquanto tal, de defender a pessoa. Não é a liberdade religiosa, é a pessoa enquanto tal. E na sua expressão. O que se passa neste momento é que, infelizmente, há uma má consciência da parte do Ocidente. O Ocidente como que decaiu nesta ideia do politicamente correto é de deixar a religião para a sua esfera do privado. E a esfera do privado, que enquanto aqui na Europa não se pode entender assim, mas pronto, seria minimamente aceitável, em certos países onde os cristãos são a absoluta minoria e onde algumas forças são perseguidoras, violentas, logicamente acabam por não ter por trás de si, esses cristãos, o apoio daquilo que seria o mínimo dos mínimos, que era a capacidade da pessoa viver em liberdade, portanto, mediante a proteção do Estado, mediante a proteção da lei. Estou convencido, oxalá que me engane, oxalá me enganasse, mas estou convencido que este fenómeno vai se verificar nos próximos tempos. Nos próximos anos, os cristãos continuarão de longe a ser as minorias mais perseguidas em certas zonas da África e fundamentalmente da Ásia Central. Como já foram ao longo de todo o século XX. O século XX é o século de martírio. Não é? Porventura, quando nós falamos nos martírios das perseguições aos cristãos dos primeiros tempos do Império Romano, dos primeiros tempos, entenda-se, dos primeiros tempos do cristianismo, as perseguições de Nero eram mera introdução àquilo que se verificou no século XX, que foi uma destruição em massa de cristãos. E o século XXI anuncia-se pior ainda. Pois, e o século XXI, por aquilo que estamos a ver nestes poucos anos que levamos neste primeiro quartel, estamos exatamente a não diminuir, pelo contrário, a acrescentar perseguição aos cristãos. Muito bem, se me permite, já poderemos falar daqui a pouco sobre a questão da Europa e dos cristãos na Europa, mas gostaria só daqui de introduzir uma questão, porque o governo de Theresa May anunciou agora, há dias, a intenção de analisar a questão da perseguição aos cristãos e de assumir, uma vez que se trata de um país cristão, de raiz cristã, assumir a defesa, o Estado inglês, assumir a defesa dos cristãos no mundo. Isto está a ser estudado pelo próprio governo. Acha que esta medida devia ser um exemplo também para outros países? É evidente, porque nós aqui ninguém está a pedir que defenda a fé ou que ataque fé. O que estamos a pedir é que se defendam pessoas. Pessoas portadoras da sua mundividência, claro, inerente à pessoa, está um conjunto de direitos e, logicamente, também de obrigações. E um conjunto de prerrogativas que nós chamamos de direitos humanos. Se a pessoa não tem liberdade de associação política, se não tem liberdade sindical, não sei, está mal. Se não tem liberdade religiosa, obviamente também está mal. E então o Estado não entra na defesa destas liberdades sem as quais a pessoa não é efetivamente uma pessoa, na totalidade do seu ser, dos seus direitos. E, portanto, essa posição pode ser uma posição, de alguma maneira, de exemplo desta senhora, a Primeira-Ministra da Inglaterra, em relação àquilo que é o minimamente exigido em todo o mundo. Ou seja, é uma posição charneira que deveria ser, de alguma forma, entre aspas, copiada por outros países do chamado mundo ocidental. Não devia, tem de ser. Porquê? Porque continua nesta linha da reflexão que estou a dizer. Se a liberdade religiosa faz parte do conjunto das liberdades e, como tal, da expressão dos direitos humanos, violar um equivale de alguma maneira a violar todos os direitos que a pessoa, digamos, pode e deve exercitar. Muito bem. Dom Manuel, sendo Portugal um país com raízes profundamente cristãs, eu deduzo das suas palavras que o Bispo do Porto entende também, de uma forma, que o governo português, o Estado português, deveria também ter, digamos, como um dos pilares essenciais da sua política externa, a defesa, na medida do possível, obviamente, tendo em conta o país que somos, mas a defesa das minorias religiosas, ou seja, a defesa da liberdade religiosa,
independentemente de quem está a ser vítima desse ataque. É óbvio. A União Europeia, até há um passado relativamente recente, e eu creio que isso ainda não foi abolido, tinha o chamado princípio de exclusão. Transferia ajudas ao desenvolvimento para países terceiros, normalmente países ditos em vias de desenvolvimento, e punha lá sempre aquela cláusula da exclusão, dizendo assim, nós comprometemos a deixar de fornecer este apoio no caso do país signatário não viver um regime democrático, não respeitar os direitos humanos e tudo isso. Ora, eu estou convencido que nesse respeito está também a liberdade religiosa. Basta Só que implementar depois, isso, não é? Exatamente. Só que depois já sabemos como é, a religião isto é uma coisa privada. Os interesses económicos sobrepõem-se. Claro, obviamente, infelizmente, e às vezes a giga-joga típica da diplomacia, de certa diplomacia, que não é uma diplomacia de verdade, mas é uma diplomacia de conveniência. Infelizmente isso é verdade. Pois é. Então, Manuel, e em relação à Europa em si, se Portugal é um país de uma tradição cristã, digamos, as suas raízes assentam no cristianismo, a Europa também. A Europa, pelo menos como nós a conhecemos, assenta também. Mas nós estamos a assistir, de alguma forma, a um esvaziamento dos princípios cristãos da Europa, em que, digamos, aquilo que foi até agora, de alguma forma, a matriz da Europa, está a ser substituída por um laicismo do Estado. E os cristãos estão ou não, é a pergunta, a ser vítimas desse laicismo, dessa laicização da sociedade, na Europa? A Europa está com um complexo terrível, que é o complexo do adolescente, um adolescente que mata o pai, não é? Para usarmos aquela expressão que todos conhecemos, o complexo de Édipo. Neste caso seria mais o complexo de Eletra, que mata a mãe. Porque uma das mães geradoras, entre aspas, daquilo que é a Europa, não tínhamos ilusão, é o catolicismo. Infelizmente, esta fase que nos é dada de viver, que tem tanta coisa boa, mas a este nível é uma espécie de complexo contra as suas raízes, não é? E sabemos-lo muito bem de todo o laicismo militante que procura não valorizar estas raízes cristãs da Europa. E, portanto, compreende-se que em determinadas zonas, particularmente no centro da Europa, os cristãos sejam vistos assim como uma espécie de reserva natural que ainda vem do passado, mas à qual não se presta outro valor que não seja um valor folclórico, um valor como é que eu ia dizer, de curiosidade, mais nada, né? Talvez a Europa precise de facto fazer um trabalho de introspeção e ver que ou nós nos comprometemos com aquilo que são as nossas raízes e com a dignidade pessoal, volto a insistir neste tema, que para mim é a charneira, ou então não nos cumprimos e somos aqui apenas uma associação a nível comercial e pouco mais. A Europa cristã está ameaçada? A Europa cristã não está ameaçada no sentido de não há um pós-cristianismo. O que há é um pós-cristandade, que é outra coisa completamente diferente. Isto é, houve uma altura em que sociologicamente a Europa era eminentemente cristã, a nível do quantitativo dos cristãos, dos homens e das mulheres que seguiam a dimensão cristã, e hoje não é assim. De qualquer maneira, a grande mentalidade, a começar por aí, pelos direitos humanos, por aquela terna dos grandes valores postos como ideais pela Revolução Francesa, da liberdade e da igualdade, da fraternidade, do sentido da família, do sentido até do respeito das comunidades, o Estado como comunidade, é eminentemente cristã. E, portanto, ainda que os dirigentes, ainda que o mundo da política, ainda que o mundo de alguma cultura não se recusem a dizer que expressamente a Europa é cristã, nesta linha ela é cristã. Não digamos, a Europa da cristandade, que é outra coisa. Aquela Europa, digamos, em que a lei civil afina totalmente pela lei eclesiástica, aí já não. Mas temos assistido a episódios, e o Dom Manuel sabe perfeitamente, por exemplo, em Espanha, em França e não só, em que até, por exemplo, estátuas, igrejas que estão no espaço público, portanto, símbolos cristãos, melhor dizendo, que estão no espaço público, estão a ser fechados, ou estão a ser desviados, ou estão precisamente para se manter essa tal lógica da laicização, ou seja, da tal separação completa entre a Igreja e o Estado. Como se nós fechássemos aí, nós podemos esconder a cruz como símbolo
Mas devemos escondê-lo também do espaço público, uma vez que ele faz parte integrante da história? É o que eu digo, é o tal complexo de adolescência, o complexo de Édipo, que a nossa Europa está a viver nesta fase. A nossa Europa dá a ideia de que não tem nada com que se preocupar, porque graças a Deus vive em paz, e economicamente vai sobrevivendo bem, então procura arranjar as suas guerrinhas internas, não é? E neste momento as grandes guerras são entre o mundo da laicidade e o mundo da religião. E é tão ridículo quando de facto se gastam tantas energias para retirar um crucifixo de uma sala de aula. É tão ridículo quando aqui a nossa vizinha Espanha, por exemplo, manda retirar os símbolos que indicam os caminhos de Santiago. É tão ridículo. Ou uma estátua de São João Paulo II. Ou são uma estátua de São João Paulo II ou em qualquer lado. Portanto, mas são estas minorias que hoje agitam por intermédio das redes sociais, depois acabam por ter sempre alguns seguidores e agitam depois pela grande comunicação social, porque aquilo que é o habitual, que é o mais ou menos conhecido, não faz notícia na comunicação social. Mas estes casos que são verdadeiramente anedóticos, esse anedótico depois é que entra na grande comunicação social, não é? E hoje, infelizmente, os nossos políticos, quase todos, governam a partir daquilo que se diz, a partir da comunicação social. Permita-me fazer aqui uma pequena ponta, então, retomando um pequeno assunto de há pouco, e a classe política. Há pouco disse que achava óbvio que Portugal, digamos, dirigisse também, como uma das suas linhas mestras da política externa, a questão da defesa das minorias religiosas, nomeadamente dos cristãos. Acha que a Conferência Episcopal deveria também fazer pressão nesse sentido? Não, nós não somos uma força de pressão, nós somos, enquanto Conferência Episcopal, uma força de proposta, uma força... Ou então fazer uma proposta nesse sentido? Sim, mas isso é mais do que óbvio, então isto é dos nossos documentos. O documento sobre a liberdade religiosa do Concílio Vaticano II, que é a nossa cartilha, entre aspas, para afirmarmos o direito de liberdade religiosa para nós e para os outros. Começa exatamente a dizer isto, a pessoa é a pessoa enquanto poder de orientação a partir do núcleo muito próprio da sua consciência. No respeito da consciência está o respeito da pessoa. Não se respeitando a consciência, não se respeita a pessoa. Então, isto é a nossa perspectiva mais fundamental. Não precisamos estar a dizer sempre isto, que isso é pressuposto. É preciso sublinhar o que já está dito. Não é? Talvez nem seja preciso tanto, mas se for preciso, então diremos. Muito bem. E como é que o Dom Manuel avalia o trabalho da Fundação AIS? Muito bem, vocês reconverteram-se, não é? Primeiro era uma organização bastante voltada para as zonas onde de facto os cristãos também sofriam terrivelmente e onde o nome de Jesus Cristo procurou ser erradicado, e o nome de Deus, concretamente no mundo que vivia sob a órbita da antiga União Soviética. Hoje alargaram o campo e porventura numa missão ainda mais importante. Porque em determinado momento da história imaginava-se que a única força que se opunha à dimensão religiosa era o marxismo tornado sistema político. Hoje vemos que não é só ele, mas há tantas outras expressões, tantos outros inimigos, diria eu. Falamos há pouco do terrorismo, da repressão das minorias. Claro. E, portanto, o nosso mundo é sensível a este dado dos direitos humanos. E quando vocês chamam a atenção exatamente de que em grande parte do mundo estes direitos são violados no núcleo mais central, as pessoas acabam por ter alguma ressonância. Portanto, sublinha Sublinho o papel único, que eu não conheço outro organismo, a não ser em Espanha, em França, Porta Aberta, creio que se chama assim, um organismo também meritório e tudo isso, mas não são muitos os que se dedicam exatamente a chamar a atenção para aquelas situações em que a pessoa é violada a partir deste núcleo tão fundamental que é o da liberdade religiosa. Muito bem. Dom Manuel chegou recentemente à Diocese do Porto. Será expectável que a Diocese do Porto, enquanto estrutura da Igreja, vá também, digamos assim, ter iniciativas para apoiar, de alguma maneira, o trabalho da Fundação AIS, neste trabalho tão meritório, como acabou de dizer, de apoio aos cristãos perseguidos no mundo? Dá-lhe o apoio moral completo,
dá-lhe o apoio de divulgação, que é aquilo que também é preciso, dá-lhe outro apoio que as circunstâncias vierem a reconhecer como necessário. E fundamentalmente contribuímos também com o nosso esforço para que as guerras de religião, entre aspas, e as perseguições consequentes aos cristãos ou a outro género qualquer de pessoas nunca se verifiquem. Por isso mesmo nós estamos numa cidade que é conhecida como a cidade da liberdade, mas também no campo da religião. E neste momento podemos dizer que temos as melhores relações com os nossos irmãos separados, mas de origem cristã, portanto, com os cristãos, de todas as denominações. Temos relações institucionais com o mundo do judaísmo e temos relações simpáticas e boas, embora não tanto institucionais, com o mundo do Islão, com as religiões do Oriente, enfim. Estamos na cidade da liberdade e que é simultaneamente a cidade do respeito. E se nós apresentarmos isto como possível para a grande escala do nosso mundo, já estamos também a dar o nosso contributo que vocês dão em primeiro lugar. Muito bem. Dom Manuel, para finalizar esta nossa conversa, eu gostaria, o Dom Manuel sabe, obviamente, que o trabalho da Fundação AES, o trabalho meritório, as palavras são suas, depende exclusivamente, ou depende em grande medida, da generosidade dos benfeitores e amigos da Fundação AES. Eles é que são a alma da instituição. Se eles não colaborarem, não há nada para distribuir, digamos assim. E é sempre importante que, digamos, a Igreja reconheça este trabalho. Eu gostaria que, se fosse possível, imagino que, ao falar para mim, está a falar para um hipotético benfeitor da Fundação AES. Uma palavra para um benfeitor da Fundação AES, de Dom Manuel, o Bispo do Porto. Exato, esta palavra é uma palavra de incentivo e palavra até de pedido, porque vocês, além de fazerem este trabalho de campo e, portanto, do conhecimento da realidade de todo o mundo, ajudam muitas situações concretas. Igrejas destruídas, seminários que foram vandalizados, pessoas que veem os seus direitos humanos serem postos em causa, zonas do mundo onde o cristianismo de facto está em pujança, em crescimento e precisam de estruturas e não as têm, e vocês ajudam exatamente a que esta própria construção material, ou então a formação das pessoas, se faça com plenitude e com ritmo que o próprio crescimento do cristianismo em algumas zonas do mundo reclama. E, portanto, o vosso pedido é o meu pedido, que as pessoas ajudem, deem a sua contribuição exatamente para esta função tão nobre, que no fundo, é defender a pessoa, é defender a mundividência cristã. Muito bem, muito obrigado. Foi a entrevista com o Bispo do Porto. Para a segunda parte do nosso programa vamos ter um trabalho realizado pelos nossos colegas da TDM, a televisão de Macau, com 2 sacerdotes jesuítas, a propósito da importância que a antiga colónia portuguesa está a ter, de novo, no que diz respeito à vida da Igreja Católica nesta região do globo. Para já, vamos a um pequeno intervalo, não sai do seu lugar, pois regressamos dentro de momentos. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Agora, na segunda parte do nosso programa, vamos centrar a nossa atenção em Macau, que foi, desde o século XVI, uma porta para a missionação na China. As famosas ruínas de São Paulo, um ex-libris do território, templo erguido pelos jesuítas em 1594, são a prova disso. E agora que estamos no final da segunda década do século XXI, Macau volta a estar no centro da vida da Igreja Católica, quando se fala na China e em toda a Ásia. Prova disso, o Vaticano criou o Colégio Redemptoris Mater para a evangelização da Ásia. Onde é que fica esse colégio? Em Macau. Para nos falar sobre tudo isto, os nossos colegas da TDM, a televisão de Macau, falaram com 2 sacerdotes. São 2 jesuítas que vivem em Macau há alguns anos. Um é português, é o padre Luís Sequeira, que é agora também o diretor espiritual do Colégio Redemptoris Mater, e o outro é francês, é o padre Yves Camus. Nos próximos 24 minutos vão falar-nos das suas vidas, da vocação para o sacerdócio, da Igreja em Macau, da Igreja na China, do passado e dos desafios do futuro. A reportagem é da jornalista Ana Isabel Dias.
Seja bem-vindo. Macau desempenhou um papel histórico fulcral para a missionação católica no Extremo Oriente, particularmente na China. A partir de Macau, entraram no Império do Meio os primeiros missionários jesuítas. Estávamos em finais do século XVI. O Colégio de São Paulo, adjacente à Igreja de Madre de Deus, de que resta a fachada, foi fundado pela Companhia de Jesus em 1594 para formar missionários ao serviço de Roma e do padroado português. No século XXI, Macau volta a ver reconhecida a sua importância estratégica na formação de sacerdotes para a missionação. O Vaticano instituiu o Colégio Redentoris Mater para a evangelização na Ásia. A sede é Macau. Foi escolhido para diretor espiritual do colégio, que agora começa, o jesuíta Luís Sequeira. Estivemos com o padre Luís Sequeira e com o padre Yves Camus para ficarmos a conhecer um pouco mais da história e da vocação de dois jesuítas que vivem em Macau, dedicados à missão. É conhecida a ligação histórica de Macau à Companhia de Jesus. A vocação, a missão e o entendimento da Ásia levaram-nos à conversa com dois jesuítas que deixaram a terra natal sem regresso marcado. Completaram, respectivamente, 50 e 70 anos ao serviço da Companhia de Jesus e, por isso, foram homenageados em missa de ação de graças presidida pelo Superior-Geral, que veio propositadamente a Macau para a cerimónia na Igreja do Seminário de São José. No lado oposto ao Seminário de São José, no Largo de Santo Agostinho, fica a residência dos jesuítas, onde fomos ao encontro dos padres Luís Sequeira e Yves Camus. Well, as you know, I am a Frenchman. I was born 87 years ago in a suburb of Paris. Eu nasci no centro de Lisboa, junto ao Largo do Rato. Embora o meu pai seja do Algarve, e foi bastante jovem para Lisboa, e a minha mãe é da Beira Baixa. O que faz-me dizer, em termos da minha própria personalidade, que a exterioridade ou a exuberância que possa ter vem do lado do meu pai, algarvio. E a interioridade e profundidade que possa ter vem do lado da minha mãe. Nós, somos 8. Com a interessante característica, eu sou o mais velho, depois vêm 6 meninas e depois é que vem o rapaz. E sempre esta dificuldade. Oh mãe, eu não posso andar à travesseirada porque não se pode meter das meninas. Christian vocation, I got it first from the background of my own family, which was a traditional Catholic family, for many generations, so much so that there was a priest in each generation in my youth. My grandfather had a brother priest. I had an uncle who became a priest, also a Dominican, and I'm a priest now. And I still have one auntie who is a religious sister. O meu tio era jesuíta, e a minha tia até é doroteia. Eu fui aluno do Liceu Pedro Nunes, no mesmo ano, salvo erro, do Marcelo Rebelo de Sousa, embora ele seja das elites, e um ano depois fui mandado pelos meus tios, com acordo dos meus pais, para o Colégio dos Jesuítas. Primeiro foi em Esternarches de Coimbra e depois continuei indo para o Colégio Santo Tirso, o Instituto no Lavres. E o meu processo de chegar à compreensão que sou chamado a ser jesuíta foi um processo lento, ia passo a passo. My vocation was strictly personal. As far as my decision was, neither
I received any suggestions from my family, neither my mother, neither my brothers. I am the second of 3 brothers, neither from my uncle, for instance, who became a Dominican. No, it was a free choice. I'd not imply that I've not received any influence from the school which I attended, but I was never offered to enter the society by the Jesuits themselves. A minha primeira opção para dizer que poderia ser este caminho dos jesuítas é quando o padre espiritual, porque é uma pessoa que eu estimava muito e me compreendia, perguntou: ouve lá, tu queres ser padre? Quê? Padre? Olha, eu não pensei muito nisso. Mas ouve lá, gostas de estar no colégio? Ai, gosto muito. Então fica. Portanto, o meu sim de 12, 13 anos foi exatamente: olha, gosto de estar aqui. Mas ser padre, nem tinha consciência disso. Quando jovem gostava do desporto, particularmente de atletismo, e chegou a ser recordista nacional pelo Porto na prova dos 4 por 80 metros. Foi também convidado a fazer parte de um dos grandes clubes de futebol em Portugal. Ir jogar futebol no Benfica, e quando desejaram que eu entrasse no esquema, era o Fernando Caiado e o Fernando Cabrita, eu disse que não. Por exemplo, eu jogava com o irmão do Eusébio. Agora, eu disse também, não, eu quero estudar. Inclusive, vou parar, também à Universidade de Direito. Porque quando já estava no noviciado, incrivelmente disseram: olha, é melhor talvez amadurecer um bocadinho mais. E, portanto, tive um ano em Direito, e eu diria, por obra e graça de Deus, eu voltei. I was educated in Amiens, northern from Paris, 1 hour by train from Paris, in a Jesuit college or high school, where I graduated in 1949. Why did I choose? Because of the Jesuit ideal, which is very deep and far-reaching as far as culture, education, knowledge of the Christian tradition, and also historical role in the world history. And by this I do mean the development of the Jesuit works by 500 years of history or so up to now, and in the whole world, step by step. It was not done in the first year, certainly not. O destino dos jesuítas é traçado pelos objetivos da companhia, de acordo com a missão e os votos de obediência. Por vezes, revela-se inesperado. Nunca pensei vir para Macau. Estávamos em que ano? Era 76, que era o fim dos meus anos de filosofia, do curso de filosofia. Eu estudei Humanidades e Filosofia durante 5 anos. Terminado o noviciado em 71, até 76, Humanidades e Filosofia. E quanto menos esperava, um dia o meu superior chamou-me: olha, Luís, estou a pensar mandá-lo para Macau. Para onde? Para Macau. Está bem, olha, eu não vejo claro, mas se você ver claro, eu obedeço. Mas muito consciente de uma coisa: um jesuíta tem que estar preparado para a missão. Veja ou não veja claro, mas entenda que diante de Deus tem sentido. E foi isso que me motivou, que é o que nós chamamos o 4º voto de obediência dos jesuítas, que é ao Papa e às missões da Igreja. In 1951 or 52, the superior of the mission in Japan, it seems to me, that he was on that position, Father Pedro Arrupe, wrote a letter to the whole society asking for young Jesuits to volunteer to go to Japan
to help him in serving the Japanese society and the Christian communities in Japan in the very sad atmosphere that was in Japan at that time after the Second World War. And the defeat of Japan was certainly very deeply felt in the families. So I volunteered, but my letter was immediately refused because of the superior said because of the need of priests in France, which was really a need. But I insisted year by year, all along my formation. Insistiu durante 14 anos e ficou o interesse pelo Oriente. Depois de cursar Filosofia e Teologia, acabou por ser enviado para Taiwan, onde estudou budismo chinês na Universidade Nacional, em Taipei. Knowing Christian tradition, I was more interested not to look for differences, but to look for what the tradition of so-called Buddhism, which means the awakening to a deeper level of human life or reality. The differences were not attracting me first, no matter they are or are not. Acabou por ficar 30 anos em Taiwan, onde viria a participar na conclusão daquele que constitui o mais completo dicionário da língua e cultura chinesas para uma língua ocidental, a francesa. Seguindo o dicionário Ricci dos caracteres chineses, que apresenta 13.500 caracteres e respectiva etimologia, o grande Ricci da língua chinesa apresenta-se como obra enciclopédica. São 7 volumes com mais de uma centena de temas dos mais diversos ramos do saber dentro da cultura chinesa. Resulta de muitas décadas de recolha de registros manuscritos de jesuítas na China. Em 1985, com ajuda informática, o padre Yves deitou mãos à obra e seguiram-se 13 anos de intenso trabalho que envolveu equipas em Taipei e Paris. I was revising the work made on computers by 4 secretaries who were imputing from manuscript data into the computers what has been prepared by a team of researchers for 50 years or so, mainly at the very beginning on China mainland during the Civil War, secondly in Macau, where the first manuscript notes arrived when the Jesuits were expelled from China, and later in Taichung, where there was a team of about in between 5 and 10 researchers. So my work was just to supervise the inputting data from files to computer and to check on the computerized files of any mistake, and also to design some rather rare or not included Chinese characters in the official list of characters which compiled already about 12,000 or so Chinese characters. But that was not enough. I mean, there were some rather rare or new characters, and I had to design them on computer. O grande dicionário Ricci da língua chinesa constitui um instrumento precioso para sinólogos, reunindo muitos dos aspectos marcantes da sabedoria e culturas da China, retirados das observações e estudo dos jesuítas. Depois de Taiwan e de um breve período em Hong Kong, chegou a Macau em 1999. Seguindo o ideal de conhecimento, foi com o padre Luís Sequeira, um dos fundadores do Instituto Ricci de Macau. A compreensão e entendimento da Companhia de Jesus mostra-se de diversas formas e há momentos cruciais no percurso de cada jesuíta. Há um momento fundamental que é a minha ordenação. Foi em 82 e depois as características que foram. Que foi o arcebispo Domingos Tang, que falava português,
parte da sua formação até se passou em Portugal, e era a sua primeira ordenação, porque ele teve 22 anos na cadeia e 7 em solitário. Na cadeia na China? Sim, no interior da China, depois da história do regime comunista na China. E ele saiu em 81. Posso dizer que tornámos muito amigos, diversas coisas eu me facilitava em ajudar. Claro que ele também era uma excelente pessoa, um grande sacerdote, um grande jesuíta e tal. E fico muito contente. A sua primeira vocação, a sua primeira ordenação ter sido eu. Mas com este aspecto, que é a problemática de fundo da Igreja da China. É um bispo chinês ordenar um estrangeiro. Ora, exatamente a tensão no interior da China é esta relação entre a dimensão local chinesa e a dimensão universal do estrangeiro. Nós, os dois, fizemos conscientemente, a ordenação foi vivida neste contexto. Somos, diriam, um sinal profético do que é a Igreja. Um chinês, bispo, a ordenar um estrangeiro, ou um missionário. Pouco depois foi enviado para o primeiro retiro espiritual com as Irmãs Missionárias da Caridade, momento a partir do qual viria a ser conduzido à Madre Teresa de Calcutá, figura que considera revelação divina. Bem, sem dúvida nenhuma que é uma notável manifestação da presença de Deus, concretizado pelo serviço dos mais pobres. Porque eu tive também a possibilidade de ir a Calcutá, orientar um retiro que, surpreendentemente, a Madre Teresa estava lá no seu cantinho também a ouvir. Deus o sabe. Ficou a ligação à Madre Teresa de Calcutá, Nobel da Paz e proclamada santa pelo Papa Francisco em 2016. Ficou também a entrega aos retiros espirituais que o fizeram correr mundo. Quando se trabalha na linha dos retiros, a gente, principalmente na minha perspectiva e na minha maneira de estar, trabalha sempre nas grandes profundidades da alma humana, acompanhando os desejos profundos das irmãs. Eu estou a tocar o carisma. Mas se o carisma tem ainda a pessoa que encarnou o carisma por vocação, como é a Madre Teresa, eu tive momentos que falava do carisma com ela. Eu vinha do retiro a dizer, olha isto. Por exemplo, o conhecimento pessoal como a graça do Espírito Santo. E eu punha-lhe a questão. Ou a falar da angústia. Eu falava da angústia, ela falava do I thirst. Eu tenho sede. Eu, como trazia a dimensão humana, a consultar se a dimensão mística está correta. Mas eu tive a graça de poder dialogar de tempos a tempos com a Madre Teresa. O diálogo com a Madre Teresa de Calcutá continuou, mesmo após a morte da missionária há 22 anos. Foi por ela que chamou quando, em 2007, sofreu um grave acidente vascular, a que milagrosamente sobreviveu. Durante a década que se seguiu, passou por um processo de reaprendizagem e reflexão que o conduziu a uma outra dimensão. Passei pelo vale da angústia e do vazio, isso é verdade. Que não é brincadeira. Mas para perceber aos pouquinhos um outro horizonte que se abre, que eu diria a chamar a atenção, uma coisa que eu sempre gostei, mas não tinha assim uma missão imediata. Eu sempre gostei de orientar retiros, acompanhar pessoas, mas não tinha como primeira missão fazer isso. Eu chamava sempre o meu ministério escondido. Revelado o mistério, chega o convite para uma nova missão. Acabo de receber uma missão, até ligada com o sentido de obediência ao Papa, com responsabilidades, diria, com pessoas em autoridade e responsabilidades, que foi escolhido e chamado a fazer de diretor espiritual de um seminário internacional que se vai abrir aqui.
Trata-se do Colégio Redemptoris Mater, instituído pelo Vaticano para a evangelização na Ásia. O objetivo é preparar futuros sacerdotes para a missionação no âmbito do novo entendimento da Propaganda Fide, Congregação para a Propagação da Fé. O seminário traz estudantes oriundos de vários países. A escolha de Macau segue uma lógica histórica, dado o papel que o território desempenhou para a missão da Igreja Católica no Oriente, lançada pelos jesuítas. A Macau estão ligados jesuítas de importância incontornável na história da missionação na China, a partir do século XVI. Alexandre Valignano, Miguel Ruggieri e Mateus Ricci, o primeiro ocidental a entrar na cidade proibida e que permaneceu em Pequim com o apoio do imperador. Matteo Ricci explored and discovered, and his followers continued the same, even up to the point of stirring up a controversy, the topic of which was how to interpret the ways Chinese have their own rights. And I'm using this expression to speak about the Chinese rights controversy. That was a controversy, the origin of which was what the Jesuits have explored and tried to understand and tried to interpret properly without confusing what is Chinese and what is Christian. And this controversy has been the origin of a deep historical crisis, up to the point as worldwide the Society of Jesus has been suppressed, juridically suppressed, for 40 years. Depois de restabelecida em 1814, a Companhia de Jesus teve de se reorganizar e só em meados do século XIX regressariam à China os primeiros missionários jesuítas. To restore the Society of Jesus was only to sign a kind of edict. No, it had to be reassembled, it had to be not reformed, but formed again in their own tradition. It had to be to recover their own spirituality. The texts that had been published were the Jesuits in the 17th and 18th century, or surtout 18th century, have been researching in spiritual experience, spiritual research also, etc. So these Jesuits, the first so-called missionaries who arrived in China in the middle of the 19th century, 1852, had also to re-explore what China had become under the Qing dynasty. And this exploration continues. We have to learn before to teach. No século XXI, numa China diferente perante o mundo, o carisma dos jesuítas mantém-se. We have to continue to explore so that we could keep in contact and discover how best or how better we could be in contact. But we, I mean, the Chinese world, the Chinese nation, the Chinese society, and also the Western world, etc., etc. Com todas as vicissitudes da história, por Macau, a missão continua.
E assim, depois desta viagem até Macau e aos desafios da Igreja na China, chegamos ao fim do 4º programa especial de Macau da Igreja no Mundo. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt aqui em estúdio e espero por si na próxima terça-feira, logo após a emissão do terço da Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser.